A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre a parábola do amigo importuno. Em Lucas capítulo 11, verso 5 diz o seguinte: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. No texto que lemos, existem ensinos preciosos para nossas vidas espirituais. E para entendermos melhor por que o Senhor fala esta parábola, precisamos voltar alguns versos antes, onde ele ensina a orar. A parábola do amigo importuno é sobre a oração e nosso relacionamento com Deus. Ela nos mostra que mesmo em situações desconfortáveis que passamos, Deus estará sempre pronto a nos ajudar. Eu desejo destacar alguns pontos para um melhor entendimento do texto. Primeiro, a situação do amigo importuno. Segundo, a situação do viajante. E terceira, a situação do dono da casa. Vamos ver a primeira. O amigo importuno não esperava ninguém em casa. Não estava preparado para receber ninguém de surpresa. Isso nos mostra que nem sempre estamos preparados para situações que acontecem em nossas vidas. Pelo texto, notamos que era uma pessoa de bem e responsável, preocupada com a sua reputação e extremamente fiel à sua amizade. Em outras palavras, era uma pessoa de bem, mas que se encontrou em um momento inesperadamente muito difícil. Vejamos a segunda situação. O viajante chega sem avisar, está cansado. As viagens naqueles dias eram muito cansativas, sem conforto e levavam muitas vezes a uma exaustão por fome ou por sede. Viagens eram comuns e a maior parte eram de dias caminhando. A Bíblia não diz que ele chegou com seu cavalo ou outro animal de montaria. Logo pressupomos que ele estava viajando não apenas sozinho, mas sem nenhum recurso que trouxesse a ele menos cansaço. A situação deste homem, pelo que entendemos, era de desespero. Por este motivo, particularmente, acredito que o amigo importuno, quando viu seu amigo chegando em sua casa, naquele estado, naquelas condições de extrema fome e sede, correu para arrumar um alimento, pois não era algo para apenas recepcionar alguém, mas de extrema urgência em uma necessidade iminente, ele acaba correndo atrás de ajuda. Agora vejamos a situação do dono da casa. Ele estava dormindo, era meia-noite. De acordo com a Bíblia, e para o judeu, meia-noite é um momento de luta e vitórias. A palavra meia vem do termo hebraico atzan. Em sua raiz tem etzi, que quer dizer flecha, e traz a ideia de divisão entre morte e vida. Já a palavra noite vem do hebraico laila, mas as suas raízes apontam para um demônio da noite chamado Lilith, de acordo com a literatura rabínica. Em outras palavras, é um horário do qual, além de dividir, a noite é também responsável por liberar flechas, setas malignas, que têm a finalidade de ferir aqueles que não estão protegidos por Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Jó 34:20. De repente morrem, à meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. E aqui começa algo mais interessante. Grandes acontecimentos se deram à meia-noite dentro dos textos bíblicos, pois, de acordo com este ensino, portas de batalha espirituais são abertas à meia-noite, e é neste horário que muitas vezes os filhos de Deus têm obtido vitórias. Vamos ver alguns textos aqui. Êxodo 11, verso 4. Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo Egito, pelo meio do Egito. Êxodo 12, 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Outros textos de batalhas e vitórias. Juízes 7,19.
Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da meia-noite, havendo-se pouco tempo antes trocado os guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Juízes 16, verso 3. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Rute 3:8. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, eis uma mulher estava deitada a seus pés, e Rute alcançou sua redenção. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, e eles foram libertos da prisão. Atos 27, 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E Deus trouxe a salvação à meia-noite para aqueles pobres homens. De quem venceu a batalha, e então rende louvores. Salmo 119, 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. A hora do julgamento e vitória é à meia-noite. As virgens foram separadas à meia-noite. Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. No entanto, o Senhor adverte que Deus tem seus horários para agir. Marcos 13, 35 diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Também é o horário de sermos atendidos pelo Senhor, como na parábola que estamos falando. Lucas 11, verso 5, disse-lhes ainda, como já falamos aqui no início da mensagem: qual dentre vós, tendo um amigo, esse for procurar à meia-noite? A meia-noite para muitos é o horário de terror, onde demônios saem dos abismos, mas para nós, filhos de Deus, é um lugar, é um momento, é uma hora de vitória. Voltando à situação do dono da casa, a Bíblia diz que ele estava dormindo. As casas em Israel, naquela época, principalmente em áreas rurais, eram pequenas. Geralmente elas possuíam um cômodo usado como local para refeições e dormitório. Essas casas costumavam ter uma porta que permanecia aberta durante todo o dia. Ao anoitecer, o chefe da família fechava então a porta, utilizando uma tranca de correr feita de madeira que se prendia nas laterais da porta. Esteiras eram espalhadas e utilizadas como camas, nas quais toda a família dormia. E diante de tais circunstâncias, era muito difícil levantar no meio da noite sem acordar os outros membros da família, porque estavam todos dormindo no mesmo cômodo. E é nesse sentido que o homem já deitado em seu leito é repentinamente acordado. E é por isso que Jesus disse ao amigo importuno: pare de me perturbar, eu já estou deitado e meus filhos estão aqui comigo. Se me levantar, terei que andar pelo quarto escuro e remover a tranca da porta, e o barulho vai acabar acordando a eles. No entanto, a necessidade era iminente. O amigo importuno continuava batendo e dizia: empresta-me 3 pães. Os pães eram emprestados. Ele não pediu para que desse, mas para que emprestasse, e eram 3. E temos aqui 2 interpretações. Uma, que pode ser da Trindade, sendo manifesta através da palavra, por isso os 3 pães. E a outra se refere à salvação, o Espírito Santo e a palavra. Sem esses, nada podemos fazer neste mundo. Creio que este amigo importuno era Jesus, clamando ao Pai pela necessidade de alguém desesperado que tinha batido a sua porta à meia-noite em grande angústia. Jesus por si só não tinha nada para nos oferecer, mas por causa do preço de ir à meia-noite no Getsemane, ele trouxe a salvação, trouxe o Espírito Santo, trouxe a palavra, trouxe o batismo com o Espírito Santo, trouxe os dons espirituais, trouxe vida em abundância que jamais poderíamos obter. A nossa salvação vem do Pai, a vinda do Espírito Santo provém do Pai, e a palavra também vem dele. Nada é nosso, tudo é emprestado, para que a glória seja sempre dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por último, essa parábola nos mostra a importância de orar e insistir até que receba.
Pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei e abrir-se-lhe-á. Temos outro ponto interessante aqui. Existem dois tipos de vontade de Deus, a vontade real e a vontade permissiva. Sempre devemos orar para que seja feita a sua vontade, não a nossa. Mas mesmo quando alguém entra na vontade de Deus permissiva, não quer dizer que vai receber exatamente o que pediu, pois a vontade soberana de Deus jamais vai ser alterada. Em suma, Deus pode te atender na vontade permissiva, mas o que você receber sempre estará na vontade soberana de Deus. A diferença aqui é no desgaste de tempo e esforços em orar na direção errada e ainda assim ficar insatisfeito com o que recebeu, pois orou fora da vontade do Senhor. Fez apenas porque queria muito, e quem quer muito sem medir consequências traz problemas não apenas para si, mas para muitos. Foi o caso do rei Ezequias. A vontade de Deus era que ele morresse naquele momento. Ele rogou e entrou na vontade permissiva, e nos anos seguintes de sua vida nasceu o rei Manassés e trouxe grande sofrimento ao povo de Deus. A vontade soberana de Deus então foi feita, pois o povo estava longe de Deus e o Senhor precisava fazer juízo sobre eles. Mas Ezequias sofreu por ver o seu sucessor ter um direcionamento errado desde a sua meninice. Devemos orar, mas na direção do Espírito Santo e sempre debaixo da vontade real de Deus. E sim, nestes casos, bater na porta até ser aberta, pois sabemos que Ele tem o poder para nos atender. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.